Paz seja convosco. Amém. Já está no meio de nós. Transtorno e síndrome, já falei. Qual a diferença? A pessoa acredita que o outro Transtorno subjetivo. O diagnóstico é subjetivo. Síndrome tem marcador biológico. É doença. Esse não é e esse é. Grave isso é importante. Estamos iniciando um novo tema. Finalizamos na semana passada o tema da ansiedade. Vamos começar um novo tema essa semana. Eu dei uma pesquisada lá na biblioteca e é um tema pertinente e eu acho que vai ser bem prático para nós. Teologia do desperdício. Será que você não tem tempo ou não sabe administrar o tempo? Será que você não ganha o dinheiro suficiente ou você gasta como não deveria? Será que o tempo, se você tivesse um dia de 30 horas, você ia conseguir fazer todas as coisas? Ou se tiver 30 ou 50, você vai continuar desperdiçando mais e mais o seu tempo? Quando penso em desperdício, não posso deixar de visualizar todos os sacos de lixo na rua, aguardando a passagem do caminhão do lixo diariamente. Alguns são reciclados, claro que ali necessariamente não é desperdício, mas vamos considerar que não. Mas quanto alimento biológico é jogado fora? Quanta coisa é desperdiçada? Carlos trabalhou lá como garçom há alguns anos. Quanta comida era jogada fora? Quanta comida? Uma construção, por exemplo, gera montanhas de entulho. Parece-me que dependendo de quem está construindo, as estimativas apontam para até 30% de material desperdiçado em uma obra normal. Ou seja, você faz o orçamento e você já joga o que vai perder. Você não tenta minimizar as perdas. Perdeu, perdeu. De vez em quando a Rô vai lá e fala, caramba, estão usando muito detergente. A menina usa muito detergente. E agora, conforme a gente vai dar aula, né, existe em hotel, eles não deixam mais garrafinha de shampoo, coloca aquelas válvulas pump, que aí você só pega o que você precisa e você não precisa ficar colocando muito. Isso também é viável dentro da louça, quando você vai lavar, você não precisa, cada um que vai lavar, eu lavo uma louça, eu vou lá e despejo detergente, aí a Luísa vai, quando ela lava, né? Aí a Luísa vai lá e coloca também, aí a Rô vai lá e coloca também, e a gente está desperdiçando. Pior ainda é ver a quantidade de água tratada jorrando como uma fonte natural quando um cano quebra. Litros e litros de água são lançados novamente no esgoto. Quanta água potável é desperdiçada? Seja porque um cano quebrou, ou porque você vai tomar banho e você se ensaboa com a água caindo, você vai escovar dente, você tem que deixar a torneira aberta. Todo o trabalho de tratamento da água foi, literalmente, por água abaixo. Essa foi ruim. Você deixa a torneira aberta, a água escorre, aí a água foi ladeira abaixo, foi embora, abaixo. O que dizer a respeito das vidas? Nós falamos de Cristo, investimos tempo, e a pessoa, ela vai sem se render a Cristo. Quantas pessoas ouvem o Evangelho e não querem se render a Cristo? E aí você investe tempo, fala, e simplesmente aquele tempo o quê? Se perde. É a fase. Esquenta a cabeça, entendeu? E o que dizer do tempo que nós desperdiçamos e não evangelizamos e não falamos do amor de Cristo? Cada um de nós foi plantado num local específico, num bairro específico, numa região específica, com uma função específica. E o que nós fazemos com o nosso tempo? O que vai ser, talvez seja a condição mais grave, o que é que vai acontecer quando você estiver diante do Altíssimo
e você conseguir ver com seus olhos entes queridos, pessoas que te são caras, indo para o inferno porque você não falou de Cristo para elas. Talvez seja o momento mais amargo da humanidade. Se você acha que a tua dor de parto foi grande, se você acha que a dor do ente querido que se foi é grande, grande vai ser esse momento, a dor. Porque naquele momento Deus ele vai trazer a tua consciência. Quanto tempo você perdeu, e eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Quanto tempo você perdeu em mídias sociais, quanto tempo você perdeu vendo séries que não ia levar absolutamente nada. Ontem eu com a Rô, lá no nosso tempo de lazer, vimos 3 episódios. O que isso acrescentou na nossa vida? Será que nós realmente temos essa necessidade de esvaziarmos a nossa mente de tal maneira que a gente não a ocupe e a gente tenha que deixar a mente devagar e a gente não produza nada? Falava com a Rô outro dia. Rô, estou cansado. Eu vou fazer 60 anos daqui a 2 anos. E eu falava, estou cansado. Gostaria muito de olhar para a minha idade e falar assim, está chegando a aposentadoria. E ela olhou para mim e falou assim, será que a gente não vai parar? Eu olhei para ela e falei assim, nós não vamos parar. Nós não temos aposentadoria, mas as pessoas que hoje estão trabalhando, você acha que elas vão aposentar? Você acha que o governo ele vai deixar com que as pessoas elas se aposentem com essas aposentadorias gordas? O sistema do INSS, ela é a maior pirâmide financeira autorizada que existe. Em toda a pirâmide financeira, e nós já passamos por Bifund e outras coisas aí, você sabe muito bem que chega uma hora que trava. Essa é a realidade. Chega uma hora que trava. E eu fiquei olhando para aquela situação e falei assim, até quando, né? E aí ontem eu também novamente falei assim, poxa, gostaria de poder estar, por exemplo, que nem a minha mãe, né? Que ela tem a aposentadoria, e aí ela gasta somente o que ela tem, ela não trabalha mais, não tem mais recurso. E aí você acaba se adaptando. Se eu ganho 2, eu vivo com 2. Se eu ganho 10, eu vivo com 10. E você saiba que você não vai ficar mais insatisfeito ou menos insatisfeito. Você acostuma. E eu olhava para a Rô e falava assim, nós não vamos parar, né? Não vamos. O que dizer a respeito das vidas? O que dizer a respeito do nosso tempo aqui na Terra? Nosso convívio com o nosso ente querido? Que nós brigamos por coisas tão tolas. Eu e Rô discutimos por coisas tolas. As nossas discussões basicamente são sobre tolices. É porque não colocou o lixo para fora, ou não lavou a louça, ou porque não fez isso, não fez aquilo. São coisas tolas. Nós, eu e Rô, não temos grandes problemas nesse aspecto. Mas quanto tempo a gente desperdiça? Será que eu vou poder desfrutar da comunhão dela para sempre? Fiz um combinado com ela em que ela morre primeiro. Ela topou. Mas, e depois? O que vai ser feito? O que dizer de Demas? Demas? Quem é Demas? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Cadê a Helena? Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Felipe, pode ler para a gente? Não, é a Luísa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quem era Demas? Demas era um cara que conheceu o Evangelho. O apóstolo Paulo viu nele um cara que era esforçado e chegou para ele e falou: me segue, vamos caminhar. E esse homem começou a caminhar e viu Paulo fazendo milagres, maravilhas.
viu ele pregando para as pessoas, ele viu o cara caindo lá do quarto andar da casa onde morava lá, e morrendo, e ele ressuscitando o cara. Mas Demas, ele amou o presente século. Ele começou a olhar para as coisas do mundo. Será que eu não tenho que trabalhar? Será que eu não tenho que ter um carro novo? Será que eu não tenho que ter uma casa? Será que eu não tenho que passear? Será que? E aí Demas, ele foi envolvido por essa história e ele abandonou. Talvez ele pudesse ser o pastor de uma igreja, como a igreja de Éfeso, em que Timóteo foi o pastor. Mas não, Demas, ele é citado nessa passagem e ele some das Escrituras Sagradas. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 5 para Felipe Rayane. Nós estamos trabalhando um novo tema chamado Teologia do Desperdício. Felipe, ele falou sobre essa dificuldade que ele tinha, e aí o Espírito Santo falou assim: deixa eu dar uma força aí, né? Desperdício de tudo. Depois vocês, por favor, vejam a aberturinha, porque ela é muito importante. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Minha amada, leia por gentileza. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem viu o vídeo que eu coloquei no grupo da igreja, o último vídeo, sobre tarifamento? Isso é muito sério. Se você não consegue enxergar, se você acha que o teu mundo se resume aos seus carros, à sua floricultura e os seus desejos, você está muito enganado. O que está se armando no cenário aí é a ascensão do anticristo. Falei para vocês há 2 semanas atrás, o cunhado do Trump, ele foi lá para o Oriente Médio e disse: eu vou levar paz para Israel e a faixa de Gaza. E o que aconteceu? Está em paz. E ele está sendo exaltado. A Bíblia fala de paz em Israel somente no momento da ascensão do anticristo. Cuidado. Esse vídeo que eu passei, se você não viu, está lá, assista. Vem falando sobre o sistema de cobrança de imposto de uma tal maneira em que muitas pessoas elas vão ficar quebradas. Você não vai ter recurso. Você vai ter que ir lá para a fila do Vale Gás, para a fila do Vale isso, Vale aquilo. Se você não está acostumado, você vai ter que aprender como conseguir os benefícios do governo. Porque a sua empresa, ela vai quebrar. Você não vai ter recurso. Você vai emitir uma venda de um buquê, o Felipe vai lá e faz uma venda lá de rosas, um buquê lá de R$100. Pagou na maquininha. Quando ele vai ver no saldo dele, tem 90, tem 80, 71. Tá? Beleza, obrigado. E aí, não tem conversa. Não tem conversa. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é novo na fé. Pessoas que não sabem administrar o tempo, administrar os recursos, valorizar esse tempo de preparação que está sendo dado a você, porque antes da guerra, Deus ele prepara os soldados, os recrutas, para que eles possam ir para a guerra. E se a pessoa não estiver bem preparada, ela morre. Portanto, vede prudentemente como andais. Esse tema, teologia do desperdício, tem muito mais a falar do que simplesmente você ter mais recursos na sua conta. Mas tem a ver com a sua administração. Não andai como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo. Tenha lazer, mas administre o tempo do seu lazer. Entre no Instagram, mas administre o tempo do seu Instagram. Se você não fizer isso, você vai ser encontrado como um nécio. E quando você menos vê, a situação ela vai chegar em você de tal monta que você não vai ter mais o que fazer.
Eu ando sempre um passo na frente dessas condições todas. Mas eu vejo que, estava falando para ontem, vai chegar um momento em que você não vai ter o que fazer. Porque a Bíblia diz que não vai ter o que fazer. Se a marca da besta vai ser o 666, 666, vai ser chip, não importa. O que importa é que vai chegar um momento em que você, como cristão, ou você aceita ser filho do demônio, do Satanás, ou você não vai ter o que comer. Tem várias teorias de fim dos tempos, alguns falam que a igreja vai ser arrebatada, tem outros que falam que vai ter sofrimento, tem muitas, a gente só vai ver realmente a realidade quando a gente estiver passando. Mas você tem que estar preparado, remindo o tempo, porque os dias são maus. Fale, Carlos. Foi? Remindo o tempo, porque os dias eles são maus, eles não são bons. Ontem eu falava com... Ontem não, eu estava na quinta-feira aconselhando um casalzinho, e ele é um gestor de uma empresa que vende móveis de alto padrão. O orçamento mínimo que ele faz é de 15, 20 mil reais. E ele estava passando por uma grande dificuldade, porque a empresa que fazia, a Lozano, que fazia financiamento para esse tipo de coisa, ela parou de fazer. E aí os financiamentos estão muito caros, e eu perguntando para ele, e aí, né? Como é que tá? Ele falou, não, a gente está se esforçando, reduziu aqui, ano que vem vai ser melhor. Eu falei, não vai ser melhor. Ele ficou olhando para mim. Eu falei assim, não vai ser melhor. Aquela musiquinha da Globo lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, só se você estiver do outro lado. Do nosso lado não vai ter isso. É mais arroxo. Não é tempo de você fazer planos mirabolantes. Todo ano, eu e Rô saímos por volta do dia 15 de dezembro, 10 de dezembro, e nós passamos aproximadamente 15 dias lá. Este ano, nós vamos sair dia 19, vamos passar apenas o Natal com a minha mãe, com a irmã dela, com o irmão da Rô também, e nós vamos voltar para casa. E ela fala assim, e a nossa viagem? Eu falei, a nossa viagem está condicionada para uma mudança de uma coisa que eu estou tentando fazer. E se não der, ela vai ficar aborrecida, eu vou ficar chateado, mas a minha função como administrador do lar, porque eu sou o homem que cuida da casa e dos recursos, eu vou dizer não. Ponto. O meu foco é pensar a médio e longo prazo. Porque eu não posso chegar para ela e dar uma passagem para algum lugar que ela queira para satisfazer e depois precisar do dinheiro de pagar um plano de saúde ou pagar alguma coisa, não ter. Exatamente. Pessoas que pensam só no hoje, elas são nécias. Nécias. Você também não tem que ir para o outro extremo em que você não faz nada. A gente viu o Carlão lá, foi lá para Caldas Novas, passou lá os 2, 3 dias lá. Não é extremos. Agora eu não vou confiar em Deus e eu não vou fazer nada. Também não é esse campo. Por isso que você tem que ser sábio e não nécio, buscando de Deus a direção de todas as coisas. O estudo que se inicia hoje, Teologia do Desperdício, tem como objetivo nos desafiar a aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos. E você tem muitas oportunidades na sua vida. E também tem oportunidades que não são para você pegar. Porque você ir por um caminho que não é uma direção de Deus, só para satisfazer a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho, é ser nécio. Ou você vive conforme o livro, a expressão americana é by the book, ou seja, pelo livro, ou você se arrebenta. Cada vez mais pessoas têm buscado o entendimento e a busca do aprendizado do papel do homem no casamento e da mulher no casamento. Homens que se colocam na posição das mulheres e mulheres que se colocam na posição dos homens, eles estão errados. Meu casamento não é uma parceria, não é uma sociedade. Não, eu sou o sacerdote. Não é porque eu sou melhor que a Rosângela. Não é porque eu sou mais capaz que a Rosângela. É porque Deus assim o designou. E se eu ocupar o papel dela e ela quiser ocupar o meu papel, eu estou indo contra as Escrituras e eu ajo como nécio. Eu tenho a liberdade de fazer isso? Tem. Eu tenho a liberdade de testar? Tem. Só que você não está remindo o tempo. Porque o tempo ele é algo que não é um bem que você pode reciclar como a água. Nós demos o exemplo da água, em que a água ela estoura o cano
Já tive 2 ocorrências dessa lá em casa, em que a conta depois veio 500, 600 reais, porque a água ficou minando lá, a gente não sabia para onde. A hora que você vê aquela bolha, que a gente já viu isso aqui no negócio, e a água se perdeu, foi lá para o esgoto, se trata, e de novo essa água está aí para te beber. Tempo não. Tempo não. Eu fico olhando os casaizinhos novos, porque para mim todos são novos, sem exceção aqui, todos eu tenho idade para ser pai. E eu fico pensando como eu poderia ter remido tanto tempo, como nós perdemos tanto tempo no passado. No começo do nosso relacionamento, eu e Rô, a gente tinha muita discussão, um monte de coisa. Quanto tempo perdido? Se eu pudesse voltar atrás e fazer o que eu estou fazendo hoje, eu tinha aproveitado muito. Nós não tivemos, ninguém vai pegar a gente pela mão e falar assim, segue esse caminho, você tem. E eu estou sempre à disposição, eu sempre falo para vocês, bimestralmente, ou a cada vez, eu falo, vamos sentar, vamos conversar. Tá tudo bem, beleza, tudo certo. Eu quero mais é que vocês aprendam a viver sozinhos mesmo. Mas vocês têm que aprender a remir o tempo. Porque uma decisão errada, ela pode te levar 2, 3, 4 anos para você corrigir. E talvez ela não se corrija. Posso dizer honestamente que Deus irá derramar muitas bênçãos sobre você a partir desse estudo, se você estiver disposto a abrir a sua mente para o Espírito falar. Você pega a sua vontade, pega o teu desejo, pega a tua aspiração, o teu plano, o teu sonho, pega ele, coloca numa caixinha e deixa Deus guiar esse barco. Deixa ele tomar a direção e seguir, mostrando para você o caminho que você deve seguir. Não arranja confusão para a sua vida, não arranja problema. A vida já vai trazer a cada dia o seu mal. Se você quiser complicar mais, você não vai dar conta. É algo que eu tenho falado com vocês com frequência. Nós temos uma quantidade de energia para você usar durante o dia. Se você desperdiçar com tolice, você não vai ter energia para lidar com as coisas que realmente são importantes. Você vai estar cansado. Você não vai ter força. O Alice falou lá que nesse sábado ele saiu com o Pedro, fizeram caminhada, correram, tal, e voltaram, parecia que tinha feito uma maratona de 45 quilômetros, tal. Se naquele momento ele tivesse que despender energia para resolver algum problema, ele não ia ter. Eu não estou dizendo que ele não deveria fazer, estou fazendo uma analogia para você entender. Você tem que saber gerenciar. É como na estrada, o consumo do combustível. Você não pode deixar, por exemplo, numa estrada de Brasília para São Paulo, pegar aqueles pistão lá e deixar o carro bater um quarto. Se você deixar, você pode ficar na rua. É questão de gerenciamento. Esse estudo para todos aqueles que, mesmo não tendo obtido a perfeição, eu e você, prosseguem para conquistar aquilo para o que também foram conquistados por Cristo Jesus, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versos 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alto, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está... Não, só o 14. Você está diante de vários alvos. Aleluia. Você tem que escolher o seu alvo. Aleluia. Se você tem um alvo que chama-se Cristo, é só Ele. Mas se você decide gastar suas flechas em outros alvos, você está perdendo seu tempo. Não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo, diante da igreja de Filipos, ele vê uma série de opções. E ele olha e fala: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, como todos nós somos falhos, pecadores. Falei no culto de domingo à noite, independente de nós sermos falhos e pecadores, você não pode se apoiar nisso para pecar e fazer as coisas erradas. É porque eu sou velho homem, é porque não sei o quê, que eu tenho ouvido essa conversa.
É porque eu estou bebendo aqui, porque sabe como é que é, né? O velho homem, essa conversa é conversa de criança, tá? Eu espero não ter que chegar pessoalmente para alguém para falar. Espero que apenas o recado público ele tenha sido suficiente. Eu vou fazer isso porque eu sou o velho homem. Agora eu não... Não, para com isso, tá? Os tempos eles são maus e você tem que remir o seu tempo. Não quer dizer que você tem que ser o bronco, tem que ser a cara fechada. E ninguém melhor do que a minha filha sabe como eu sou brincalhão em casa. Mas quando nós falamos de coisas sérias, são coisas sérias. A gente tem que entender que essa condição do velho homem é algo que você tem que abominar e não você permitir. Tá? Nada disso. Mas voltando. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Qual que é o plano que Deus tem para você? É isso que você tem que perseguir. Eu tenho que ser um homem de Deus. Eu tenho que cumprir o meu papel. Eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho que cumprir o meu papel. Eu sou um jovem ainda. Eu tenho que crescer em estatura e graça diante do Senhor. Eu tenho que formar uma família, porque isso é uma ação bendita no Senhor, a menos que Deus tenha te chamado para um celibato. Exceto isso, você tem que constituir uma família. Uma vez a gente estava fazendo um um encontro de homens lá numa chácara, e aí o pastor Ayrton estava falando que o cara que ele pensa diferente, um jovem que não está atrás de uma esposa para casar, ele é um cabeça dura, um cabeça vazia. Cabeça oca. É um palavrão isso. Deus está falando, esse cara é tolo em achar que esse é o caminho para ele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que você vai, na eternidade, pensar que valeu a pena você gastar 10 horas de Instagram por semana? O que? Por dia. O que você acha que vai acontecer antes disso? Você está diante de um leito do ente querido seu por uma doença terminal e você olhar e falar, cara, eu podia ter feito e não fiz. Aí não adianta você comprar a coroa de flores, não adianta. Não adianta, porque já foi. Já foi. Nós perdemos tempo em coisas tolas e vãs. Você acha que vai aparecer lá nos céus o teu stories, que você fez o videozinho lá, tá pago e não sei o quê? Você acha realmente que isso aí tem algum tipo de vantagem, de valor diante da eternidade? Mas naquele dia você vai ver a diferença que fez para você poder ter tido um tempo com a sua esposa ou com o teu filho. Será que o Nicolas ele pensa que o Joaquim ele vai ficar desse tempo brincando com ele o tempo inteiro? Será? Na sexta-feira saiu eu, o Rô e a Luísa. E eu falei para a Rô falou assim, vamos chamar? Ela falou, vamos. Você acha que a Luísa ela vai estar para sempre para sair comigo? Ou daqui a uns anos ela vai se encontrar talvez só conosco nas férias ou no Natal? Esse tempo ele não vai ser para sempre. O mesmo para Manu, o mesmo para o Daniel, para o Pedro, para a Isabela. Felipe e Rayane sabem do valor do tempo. Em relação a Isabela, cada minuto que eles tinham o privilégio de estar lá naquele hospital, e enquanto algum ou outro bebê tinha a vida ceifada, o dela era preservada. Será que valia a pena alguma coisa? Eu vou ficar aqui só mais um minuto, vendo a postagem, não sei do que, e eu vou deixar de ir lá e, porventura, chegasse lá no hospital, a Isabela tivesse ido para o Senhor. Qual o valor disso? O desperdício faz parte do dia a dia de todos nós. Nós desperdiçamos. Eu desperdiço e você também desperdiça. É impossível fugir da triste realidade de descobrir que uma longa viagem não alcançou seu objetivo. Combustível, tempo perdidos. Nicolas sabe o que é isso. De ele fazer uma viagem, poderia estar com a Aisla, poderia estar com o Joaquim, e aí ele faz uma viagem mais curta ou mais longa, mas aquilo não deu o recurso necessário para ele. Desperdício. Será que se eu tivesse feito algo diferente, mudaria esse cenário?
E aí a gente começa toda uma série de pensamentos, mas já passou. E a gente tem que aprender com essa situação. Então, pegando o caso do Nicolas, ele vê uma viagem que não deu certo. Se ele não parar para pensar como ele pode remir o tempo e fazer com que aquela situação toda ela seja diferente por causa de um planejamento diferente dele, ele vai repetir de novo o quê? O erro. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Errou, aprenda com o erro. E tente não fazer mais. Porque isso é ser tolo. É ser burro. Não, eu vou fazer de novo. Aí o Nicolas fala assim, não, mas eu vou fazer a mesma coisa de novo para ver se dá um resultado diferente. Não vai dar. Não muda. Se você não mudar o seu comportamento e as suas ações, não muda. Se a tua loja está lá e você quer que ela cresça, se você não investir em algo, ela vai continuar dando o mesmo resultado, ou pior. Por isso que nossa vida é uma vida dinâmica. É o tempo inteiro em movimentação. Mas não segundo a minha vontade, não segundo o meu sonho, não segundo o meu desejo, mas segundo a vontade de Deus. Cada passo que nós temos que dar passo segundo a vontade do Senhor. É por isso que eu ainda não falei para a Rô, vamos fazer tal coisa. Ela é louca para voltar para a Argentina. E se Deus assim permitir, eu vou levar ela. Mas vai ser no momento certo. Em que aquilo não vai gerar nenhum dano. Porque aí eu levo ela para a Argentina, a gente passa lá 3, 4 dias, alegria, a gente come uma carninha saborosa, o vinho lá é mais barato do que uma Coca-Cola, você não sabe, saiba. Uma garrafa de Coca-Cola é mais cara do que uma garrafa de vinho, de um bom vinho. E aí quando a gente volta, a gente não tem dinheiro para pagar a conta de água e luz. É lógico que eu estou exagerando. Ela sabe que os meus planejamentos eles são muito mais longos. A previsão de possibilidade para me pegar, entendeu? Numa falha dessa, entendeu? É muito sério. É lógico que a gente não está, a gente sempre está à mercê de coisas trágicas, de coisas extremas. A gente está a par disso, entendeu? Então, de uma hora para outra, você pode ter que gastar 10, 20 mil reais, 30 mil reais numa situação extrema. E não tem o que fazer, você tem que gastar, ou então a pessoa morre, você se desajusta tudo. Mas fora essas condições extremas, você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. E aí eu olho para o Felipe e falo, pô, ele tem 4 mulheres para ele cuidar. Eu tenho 2. E eu falo, meu Deus. 4. A biologia diz que as mulheres... elas tendem a equiparar o seu ciclo menstrual, sincronizar. E eu fico imaginando, 4, Deus vai ter que dar muita graça para o Felipe. Ore muito por ele. Ore pelo Felipe. Sem dúvida, o investimento feito com altas expectativas não deu lucro e isso é um desperdício de tempo. O prejuízo ficou na contabilidade e na conta bancária. Se teve aprendizado, valeu a pena. Mas se não teve aprendizado, prejuízo. Volta para o caso do Nicolas. Prejuízo. E ele vai ter que mensurar. Pô, pera um pouquinho. O motor pode, está amarrado. O motor pode quebrar de novo, entendeu? Você tem que mensurar essas coisas. Será que o Nicolas não tem que ter um pensamento de uma forma alternativa, de que se, por exemplo, quebra uma van, e aí ele faz o quê? E aí, por isso que eu tenho 2, 3, 4, 5 fontes de renda. Eu tenho. Porque é minha função e é minha obrigação. Pense por um instante sobre o incontável montante de investimentos que os alemães e japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial. Por que eles investiram dinheiro? Porque eles queriam o quê? Ganhar a guerra. Mas eles não ganharam a guerra. Eles perderam. E ao perder a guerra, eles ficaram com uma conta enorme para pagar. Tudo isso jogado no desperdício. Existe uma teologia para analisar e avaliar essas perdas? Pergunta. O que será que Deus pensa a respeito de riquezas, valores e tesouros mal usados e potencial não desenvolvido? O que você acha que Deus pensa quando você fica 3 horas no Instagram? O que você acha quando você deixa de fazer o seu papel para fazer qualquer outra coisa? Ou você acha que Deus não está nem aí?
Porque tem duas teologias. Tem a teologia que pensa que Deus, ele criou o ser humano e abandonou ele à sua própria vontade. Isso chama-se deísmo, com D de dado. E tem a teologia que eu acredito que é ateísmo, com T de tatu. Deus criou você e ele continua de olho em todos os seus caminhos. Você acha que Deus não está nem aí para o tempo que você faz o que você faz com o seu dinheiro? Você acha? Você acha que ele não está nem aí se você vai lá e gasta o seu tempo de uma maneira tola? Todas as ações que você teve, você vai ter que dar contas. Quando chega no fim do mês, você tem que fazer receitas e despesas da sua conta. Se você não faz, você tem que fazer, tá? Você tem que saber quanto que você ganha e quanto você gasta. Você tem que saber. E aí eu pego empresários para ajudar e a pessoa não tem o controle, ele não sabe nem qual que é a sequência de gastos de luz na casa dele. Não sabe. Tanto que se a água, por exemplo, ela tem um consumo de 100, ela vai para 150 ou 200, como a pessoa não tem controle, não sabe se tem vazamento ou nada. Você acha que Deus não está nem aí em relação a isso? Se Deus assim o permitir e ele não voltar, depois do intervalo, nós voltamos com algumas perguntinhas a mais nesse nível. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda graça.